A gente discute uma série de assuntos no Saindo da Bolha, geralmente temas políticos internacionais, alguns conflitos armados e muito sobre pautas de comportamento, especialmente aqueles temas, aqueles assuntos, ligados ao universo woke. Mas por incrível que pareça, no mundo completamente despirocado que a gente está vivendo hoje, abrem-se discussões sobre aquilo que é básico em uma quantidade de frentes meio infinita, sabe? Por exemplo, será que imigrantes ilegais são ilegais? Não é uma coisa estranha? Ou você quer ser controlado pelo Estado por meio de moedas digitais? Não quero, claro. Você acha normal, pelo menos, ser censurado por meio de plataformas sociais? Não, também não. Claro que a gente não quer nada disso, tá? E assim por diante. Mas pensa o seguinte, você até agora, até recentemente, por mais que tivesse medo de entrar num avião, seu medo provavelmente seria por causa do acaso. O acaso pode ser o quê? Uma tempestade, uma falha mecânica improvável, uma falha rara de um piloto na hora do pouso, sei lá. Ou seja, ter medo de voar de avião sempre foi medo do acaso. Pois é. Até isso, gente, até isso está mudando. Vamos falar sobre isso em 3, 2, 1. SDB Flash. Muito bem, imagina que você vai comprar uma passagem aérea vai se decidir em função do melhor preço ou pelo menor número de escala, pela comodidade de data e horário, alguma coisa nesse sentido. Mas e quando a plataforma começa também a te dar a opção de selecionar o modelo do avião? O que isso quer dizer? A Kayak, plataforma de venda de passagens e reservas, colocou essa opção também já tem alguns anos. E isso aconteceu logo depois do lançamento da nova série da Boeing, o 737 MAX, que ela já estreou aí com 2 grandes acidentes aéreos, com mais de 300 mortes aí somados. Na época, para fazer frente aos lançamentos da Airbus, a Boeing lançou na chinelada aí os seus MAX com novas turbinas, grandes, reposicionadas, que mudaram a geometria do modelo e o seu equilíbrio, vamos chamar assim, o que fazia com que o avião tivesse uma tendência a levantar o nariz. E para corrigir esse mau comportamento, e sem querer avisar e treinar os pilotos, a Boeing incluiu um componente eletrônico que por si só faria a correção, baixando o nariz da aeronave. E se esse sistema falhasse, já que o piloto não sabe como é que faz? E se o sensor que captura essa percepção de que o nariz do avião está levantando demais, que fica na parte externa da aeronave, se esse sistema falhasse, certo? Se fosse de alguma forma danificado esse sensor. Bom, nesse caso, então, gente, azar do piloto, porque a aeronave teria um comportamento que o piloto não ia entender, ele ia tentar compensar o avião no braço e, sem culpa nenhuma, ele ia colocar tudo a perder. E foi exatamente o que aconteceu com as 2 primeiras aeronaves, aspas, batizadas aí com acidentes aéreos. Mas por que fazer isso? Por que não avisar os pilotos, as companhias aéreas? Porque seria mais fácil vender essa aeronave nova dizendo que os pilotos nem precisavam ser treinados para isso. Tá? É o mesmo 737 de sempre, só que ele é melhor. Tá? É muito mais barato, é mais convidativo para as companhias aéreas. Ou seja, a Boeing lançou na época um modelo na chinelada e com segredinhos para as pessoas mais importantes de um voo, que são os pilotos. Tudo isso para ganhar dinheiro mais rápido. Na mesma época, ela estava rodando também o projeto, seu projeto mais novo, que era aquele maiorzão lá, o 787, o Dreamliner. O orçamento inicial de pesquisa e desenvolvimento foi feito um pequeno reajuste e cortaram pela metade. Do tipo, vamos economizar num troço desse? Não me parece lá muito responsável, mas foi o que aconteceu. Eles fizeram, na época, para não perder a data de lançamento, eles fizeram um lançamento para a imprensa com um avião que, na verdade, era um mock-up gigante, tá? Diz que quem viu por baixo via as partes faltantes do avião que estava sendo exposto para a imprensa, para os funcionários. E mesmo assim, demoraram, atrasaram, lançaram um produto que, teoricamente, tecnicamente, algumas pessoas questionam se é realmente o ideal.
A produção desse Dreamliner, né, o 787, foi deslocada então para a nova planta da Boeing em Charleston, na Carolina do Sul, que por sinal, não por acaso, é a terra da ex-candidata a republicana Nikki Haley. E de cara, vários problemas relacionados ao Quality Assurance, ao controle de qualidade foram levantados, ao ponto de um funcionário da fábrica, na época, anonimamente, filmasse seus colegas, tá? Sem mostrar a cara dele, sem mostrar a própria cara, perguntando se voaria num avião desses, e a maior parte das pessoas que ele entrevistou respondeu que não, porque eles sabiam que o controle de qualidade naquela fábrica era uma porcaria. E eu vou repetir então, vários funcionários da Boeing não voariam em um produto da Boeing. E só para reforçar, não são funcionários da, sei lá, CCE que não comprariam TVs da CCE. É um pouco mais grave que isso, né? Aí eu avanço no tempo agora para 2024. Então, um cara chamado John Barnett, um ex-funcionário da empresa que trabalhou por 30 anos lá na Boeing, exatamente na área da qualidade, era um antigo crítico da empresa. Quando o funcionário levou suas reclamações às chefias e nunca foi ouvido, ele começou a dar uma estrelada. Pois bem, o tal do Barnett foi chamado para depor essa semana passada em Charleston para que ele contasse sobre os problemas nos Dreamliners. No caso específico, que se não me engano ele ia falar, era sobre os problemas com os módulos de oxigênio, aqueles que você precisa, não é nada muito grave, você precisa só para sobreviver, no caso haja uma descompressão em voo. E o que ele apontava na época é que aproximadamente, se não me engano, 30% desses sistemas adquiridos pela Boeing não funcionavam em caso de emergência. No dia do seu depoimento, ao não comparecer ao local, né, ele foi procurado pelos seus advogados e eles descobriram que ele, aspas, havia se matado com um tiro dentro do carro no estacionamento do hotel. Eis que então surge uma nova personagem chamada Jennifer, uma das melhores amigas de Barnett, que ela deu uma entrevista à imprensa e ela disse que ele havia conversado com ela e que se surgisse a notícia que eventualmente ele tivesse suicidado em alguma situação, em algum momento, que ela não deveria acreditar, que ele não era um suicida. E aí vocês podem tirar mais algumas conclusões. O caso do Barnett se soma a uma série de acidentes potencialmente fatais, não foram, que aconteceram nos últimos tempos com modelos da Boeing. Se a gente pegar só do começo do ano para cá, no comecinho do ano, um 737 MAX perdeu a porta em pleno voo. E aí, após analisarem esse acidente, descobriram que faltavam elementos fixantes, ali, parafusos, rebites, tá? Eu vou chamar de rebites para aprender direito. Ups, né? Escapou uma porta aí, esqueceu de prender direito. E nota o seguinte, é importante isso. Esse avião, então, tinha 2 meses de uso, significa, então, que foi uma falha de fabricação, né? Quando a Alaska Airlines foi dar uma olhada nos seus demais aviões do mesmo modelo, foi ver que vários deles também tinham falta de fixação nessas partes. Vou assumir aqui com o rebite. Então, que diabo é isso? Que diabo de sistema de controle de qualidade é esse? Muito bem, isso foi no final de janeiro. No dia 4 de março agora, apareceu um vídeo pela internet, circulou bastante. É um vídeo de um cara que está num avião da United com o motor de um 737 em pane, tá? Tá umas explosões ali na asa. No dia 8, ou seja, 4 dias depois, eu estou pegando agora março, tá? Outro 737 da United perdeu a pista depois do pouso por causa de um problema no trem de pouso, tá? Deu um defeito no trem de pouso, o avião deu aquela escorregada e foi embora para o gramado. No dia 9, um 777 da United, também um vídeo que rodou bastante, tem um avião que decola e o trem de pouso, ao invés de ser recolhido na hora da decolagem, ele cai lá de cima, num estacionamento, aí amaceta um carro lá embaixo, graças a Deus, sem vítima. Isso no dia 9. No dia 11, um 787, aí tem aquela queda, aquele vácuo, né? 50 pessoas ficaram feridas naquele esquemão que o cara que está sem o cinto de segurança, ele vai parar no teto do avião. No dia 14, outro avião da United, um 777, que teve que retornar e fazer um pouso forçado porque teve vazamento dos fluidos hidráulicos logo depois da decolagem. Os críticos da empresa, no caso da Boeing, apontam para 3 fatores, 3 problemas possíveis que levam a essa
A antiga marca que era Premium, que era, nossa, porra, é um Boeing, né? É o que existia de referência na indústria americana, tá nesse ponto agora. Primeiro ponto, redução feroz de custo aí para gerar maiores lucros e variação positiva, principalmente variação positiva nas ações da empresa, beneficiando os grandes acionistas em detrimento da segurança. Segundo ponto, a compulsão da empresa na aplicação de regras que eles chamam lá de DIE, né? Que na parte de inclusão, ou seja, buscar a contratação de pessoas, não por mérito, mas pela cor da pele, definição de gênero e outros critérios potencialmente aí danosos para a questão de qualidade de produto, que é especificamente complicada no caso de aviação. E terceiro, a proximidade da marca com o governo. Por um lado, algo em torno de 40% do faturamento da Boeing hoje é obtido a partir de contratos com o governo americano. Então faz com que qualquer porcaria... Vamos refazer a frase, tá? Qualquer produto militar que eles criem para o governo americano seja altamente lucrativo, porque eles estabelecem o preço e o governo paga. É muito mais jogo você dar atenção às divisões de equipamentos militares e muito mais chato, muito mais complicado você ter que participar de um mercado competitivo internacional, contra, por exemplo, a Airbus. E mais que isso, essa proximidade aí que acaba existindo com essa, vamos chamar essa promiscuidade com o governo americano, dá a eles uma, aspas, intimidade de serem pouco auditados pelas agências federais, a ponto de, em parte, das auditorias que estão ocorrendo dentro da Boeing sejam feitas por auditores terceirizados que são profissionais da própria Boeing. Pois é. Então, quando a própria empresa se audita nessas situações, obviamente, a coisa tende a não dar certo. Ok, mas essa é a Boeing, né? Estamos falando só de Boeing. Mas e a manutenção dos aviões? Será que está sendo feita corretamente nos Estados Unidos? De cara tem um problema no que a gente contou aí em cima. Se vocês forem olhar, de todos os casos que a gente aconteceu, todos menos um foram da United. A empresa diz que sim, que estavam fazendo tudo direitinho. Houve uma auditoria, falaram que não obrigatoriamente, mas assim, como no caso da Boeing, também são empresas, as empresas de aviação e especificamente a United são nitidamente vinculadas a essas políticas de inclusão, o tal do DIE. E de novo, menos mérito, mais lacração. Pega o caso do CEO da United, que teve um vídeo dele relembrado recentemente, que ele estava participando de uma festa, na época que ele trabalhava na US Airways, que era a companhia anterior que ele trabalhava, né? Ele estava vestido lá de drag queen, claro, sim. Um lacrador woke fazendo gestão de recursos humanos, baseado em DIE, não dá para ser levado muito a sério não, infelizmente. O tal do Scott Kirby, né, que é esse CEO da United, foi um dos maiores defensores, por exemplo, de obrigatoriedade de vacina, que gerou enormes problemas para a empresa posteriormente com pilotos. E ele também já declarou que vai fazer o que for possível para a empresa ser neutra em emissões de carbono até 2050. Discursos conhecidos que a gente sabe de onde que vem, né? Sabe lá mais o que ele vai querer cortar para continuar com os planos dele. Então, não, desculpa, está complicado confiar em boa parte das empresas, na cabeça das empresas de aviação americana. Mas, pelo menos, uma coisa salva, né, gente? Tem o FAA, né, que é a agência que cuida disso tudo, para colocar as coisas em ordem, né? Pois é, não exatamente. Recentemente a gente postou lá no ex-Twitter uma matéria que conta que a FAA, em um impulso por adivinha o quê? Diversidade, vai iniciar um programa de contratação de pessoas com problemas intelectuais severos. E eu vou reforçar o adjetivo severos, tá? Não estou falando qualquer coisa. E pessoas também com problemas psiquiátricos para os seus quadros. Quando você soma todos esses pontos, fabricante, companhia aérea, FAA, e o público conservador olha e fala, opa, o que está acontecendo aqui, que porcaria é essa? A imprensa americana responde, ao invés de cobrar todas as partes, fabricante, companhias aéreas e as agências, ela acaba dizendo o quê? Que a extrema-direita americana está criando teorias conspiratórias a respeito da aviação norte-americana. Isso, em outras palavras, quer dizer
cale a boca, não questione seu conspirador, tá? Ok, não questiono, eu não vou lá mesmo, tá? Só que, havendo a necessidade de voar, certamente eu vou evitar algumas coisas. Uma delas é os aviões 737 MAX e os Dreamliners lá da Boeing. E, se for o caso, evitar companhias de aviação americana, sobretudo a United, tá? E no seu lugar, eu faria a mesma coisa. Porque, afinal de contas, como se diz por aí, o seguro morreu de velho. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada lá na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz. Saindo da Bolha.